E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje recapitularemos uma história incrível de ação e fantasia chamado Deuses do Egito de 2016. Então fiquem ligados e vamos juntos para mais esse recap do filme da vez. Há milênios atrás, nas terras do Egito, os chamados deuses viviam junto com os homens em um paraíso que eles criaram, no qual o reino foi dividido por dois irmãos, Osíris, que governa as terras abundantes do Nilo, e Sete, que foi isolado nas terras áridas do deserto pela amargura de seu ciúme. Eles são facilmente distinguíveis entre os humanos, pois a sua estatura era bem maior e no lugar de sangue corria ouro em suas veias. Osíris irá coroar seu próprio filho, chamado Horus, como o novo rei em seu lugar. No dia da coroação, Horus se admira no espelho enquanto veste sua armadura. Porém, a sua amante, chamada Hathor, zomba dele por achá-lo muito despreparado. Ele, porém, a ama tremendamente e lhe deu um bracelete de 42 estrelas que a protege dos monstros que a perseguem incansavelmente. Eles então seguem para a cerimônia onde todos os outros anjos caídos se reuniram e as pessoas celebram junto, no qual oferece seus bens como devoção. Osíris então diz aos adoradores que todos são iguais independentemente do valor de suas oferendas, e que todos eles devem ter um lugar na vida após morte. Ele chama seu filho Horus, o deus do ar, e diz a todos que planeja coroá-lo para ser o próximo governante do Egito. No entanto, sua cerimônia é rapidamente interrompida quando o irmão do rei, Sete, aparece de entre a multidão. Ele então desafia Osíris para lutar pela coroa. No entanto, Osíris, não querendo, vai abraçá-lo, mas Sete o esfaqueia no estômago na frente de todos. Sete então declara-se como o novo governante e planeja mudar as regras sobre o vida após morte, onde agora uma oferenda significativa será necessária. Vendo seu pai morrer em seus braços, Horus rapidamente pega sua arma e começa a lutar contra seu tio, tentando se vingar do assassino. Uma luta intensa então se segue entre os dois. No entanto, certo momento, as fortes emoções de Horus fazem com que ele seja derrubado no chão. Então, em um excesso de raiva, Horus se transforma em sua verdadeira forma, levando Sete a fazer a mesma coisa, e os dois então se lançam um contra o outro, lutando no ar. Em sua batalha furiosa, derruba as estruturas nas proximidades, fazendo com que todas as pessoas corressem para não morrerem. Os deuses continuam lutando um contra o outro, onde em um momento final, os soldados de Sete fazem vários reflexos ofuscarem a visão de Horus e assim conseguir nocauteá-lo. Ele aproveita essa oportunidade e o ataca continuamente, acertando inúmeros golpes e lançando Horus para longe, o fazendo voltar à sua forma básica. Sete caminha em direção ao seu sobrinho, que está derrotado no chão, e afirma que ele não merece ser rei. Ele então arranca os olhos do anjo caído, fazendo com que os outros gritem em agonia, totalmente impotentes. Porém, quando Sete ia finalizá-lo, Hathor grita para que ele não fizesse isso e promete agradá-lo em troca de poupar a vida de Horus. Depois que Sete se torna o novo rei do Egito, o povo é colocado na escravidão e todos os outros anjos caídos que estavam contra ele foram mortos um a um. Um jovem chamado Bek, por outro lado, se recusa a ser escravizado e foi capaz de escapar de seu carrasco. Ele continua na cidade e chega em frente a um palácio onde sua namorada, chamada Zaya, é mantida em cativeiro como uma escrava pelo arquiteto-chefe que trabalha construindo as grandes estruturas para Sete. Bek então a surpreende depois que seu mestre sai, e planeja tirá-la dali, mas Zaya diz a ele que não fará nada imprudente, pois o país inteiro está sofrendo. Ela então propõe a Bek fazer algo extremo, que é roubar os olhos de Horus que Sete guardou em uma câmara secreta. Pois com os olhos de volta, ela acredita que Horus é o único que pode libertar o povo da escravidão no Egito. Zaya depois mostra a Bek a biblioteca do arquiteto para encontrar o desenho da pirâmide de Sete, onde ele esconde as origens de seus poderes. Ela também mostra a ele os detalhes da construção do cofre, onde o arquiteto colocou numerosas armadilhas para impedir qualquer pessoa de roubar os tesouros lá dentro. Já à noite, Bek segue os vagões do tesouro pelo telhado e consegue saltar para as pilhas de ouro dentro de um dos carros. As enormes quantidades de tesouros são depositadas dentro de um túnel secreto, onde Bek eventualmente chega dentro de uma câmara subterrânea, parando bem na frente do olho de Horus, porém com inúmeras armadilhas que os guardam, no qual são extremamente perigosas. Mas Bek está confiante, pois se baseia no mapa de construção que pegou na biblioteca do construtor e logo de cara descobre a primeira armadilha, no qual tem que evitar que sua sombra passe por um dos sensores no chão. Porém, a segunda armadilha ele calcula mal e tem que se virar como pode para não ser pego. Ele por fim consegue chegar na terceira ponte, na qual ele vê que não existia no mapa. Ele então tenta a sorte e logo o piso começa a desmoronar rapidamente, forçando ele a correr desesperadamente e saltar em direção ao olho mágico de Horus, conseguindo pegá-lo no último momento. Bek então corre de volta para sua namorada com a boa notícia, mas nota algo errado com ela, no qual ele pede desculpas. Acontece que o mestre de Zaya descobriu seu plano de roubar Sete e cerca Bek com soldados a fim de capturar o ladrão. No entanto, Bek é capaz de reagir rapidamente e usa o olho de Horus para cegar os inimigos, dando ele uma chance de escapar com Zaya. Ele pega a carruagem com cavalos e foge do castelo, enquanto mostra a sua namorada o tesouro que pegou.
Sua celebração, porém, é interrompida drasticamente quando Zaya é atingido por uma flecha bem no seu peito, fazendo assim com que a garota morra nos braços de Beck. Sem outra escolha, ele rapidamente vai ao templo onde Horus está exilado e entra no Palácio Escuro. Lá ele tenta pedir ajuda à divindade caída para salvar sua namorada. Porém, Horus sente a presença do olho e exige que Beck o devolva imediatamente. Mas Beck recusa-se a entregar a menos que o deus caído possa ressuscitar Zaya. Sem outra escolha, Horus começa a orar no corpo da garota e traz Anubis, que acaba levando a alma dela para o submundo. Beck, porém, fica furioso depois de ver que Horus fez essencialmente o oposto de salvar Zaya, mas é capturado pela divindade e forçado a devolver o olho. Depois que Horus recupera sua visão de pelo menos um olho, ele planeja matar Beck por sua afronta anterior. Porém, para depois de saber que o mortal viu o caminho para a pirâmide de Sete. Horus então decide usar a ajuda de Beck e promete trazer de volta a garota se ele se tornar novamente o rei do Egito. Ao mesmo tempo disso, Sete descobriu que o olho foi roubado de seu cofre, e culpa o arquiteto por sua incompetência. Ele então imediatamente envia seu braço direito para capturar o mortal responsável pelo roubo. Enquanto isso, Beck chega ao topo de uma montanha com Horus, onde ele procura chegar até seu avô Ra, o deus do sol, a fim de recuperar sua habilidade de voar pelo menos temporariamente até chegar onde ele está. Horus então consegue se transformar mais uma vez e voa para longe da Terra, chegando a uma gigantesca nave espacial no topo do mundo. Lá eles veem que o deus Sol Ra está lutando contra um demônio gigantesco chamado Apophis, que deseja consumir toda a criação. A divindade mais velha então dispara numerosos ataques contra o grande monstro, forçando-o a alterar seu curso para longe do planeta. Depois disso, Ra retorna ao neto e revela que sabe exatamente por que Horus estava ali, mas se recusa a estar pessoalmente envolvido em seus conflitos, pois ele vê todas as vidas iguais, já que são todas as suas criações. Mas ele permite que Horus pegue a água mágica abaixo do navio, que é capaz de apagar a chama do deserto de Sete. Os dois então voam de volta à Terra e caem no chão devido aos poderes de Horus ainda não estarem completos. Mas antes que eles possam se recuperar completamente, eles são rapidamente atacados pelos servos de Sete na cachoeira. Horus é capaz de combatê-los facilmente mesmo sem o acesso ao seu poder pleno, e começa a derrotá-los um por um usando sua lança. No entanto, um dos seres foi capaz de sobreviver ao ataque e volta para seu mestre. Lá ele diz a Sete sobre a localização de seu inimigo e também que Horus prometeu ao mortal trazer a mulher de volta à vida. Sete então diz a seus principais tenentes de seu exército para irem atrás de seu sobrinho e desta vez ordena-lhes para matar o mortal também. Depois disso, Hathor está secretamente observando Horus e descobre que ele não estava mais no templo de seu pai. Quando então ela é descoberta por Sete, que decide matá-la pela traição. Mas antes que ele possa fazer isso, Hathor tira o bracelete e rapidamente é levada pelos numerosos demônios que incessantemente a querem pegar. Enquanto ela está sendo transportada, ela consegue colocar novamente o bracelete e reaparece longe do perigo de Sete. Então começa a procurar por Horus. Enquanto isso, Beck nota uma tempestade de areia vindo na direção deles, no qual Horus logo percebe se tratar dos caçadores de Sete montados em serpentes gigantes. Os dois então imediatamente começam a fugir, pois Horus não tem poder suficiente para lutar contra os seus perseguidores. As cobras gigantes perseguem-os, destruindo tudo atrás deles, enquanto os dois desesperadamente correm por suas vidas. Os monstros começam a se aproximar enquanto cospem fogo em direção a eles dois, forçando-lhes a se esconder atrás de uma estátua e depois rastejar por dentro das trincheiras. Horus tenta atacar a serpente negra usando sua lança e consegue prender o monstro temporariamente, perfurando a sua mandíbula. Porém, o caçador o ataca furiosamente, fazendo com que ele se retirasse para os canais. Horus percebe que eles não podem se esconder por mais muito tempo e diz a Beck para ele atrair uma das cobras para longe enquanto ele a ataca por trás. Beck então corre em direção ao templo e chama a atenção da serpente branca, que persegue ele de perto atrás enquanto cospe fogo. Horus, porém, é capaz de alcançar o monstro e sobe em suas costas, emboscando assim sua condutora e a amarrando à besta. A cobra ataca Beck em direção ao penhasco e acaba caindo de lá, enquanto Horus escapa por muito pouco. Os dois então fogem da estrutura em colapso bem a tempo, mas só para ver que Hathor encontrou sua localização. Ela caminha em direção à cobra gigante sem medo, enquanto o caçador ordena que o monstro queimasse ela. Porém, surpreendentemente, a criatura se recusa a ouvir a sua voz enquanto se torna hipnotizada pela deusa. Hathor então ordena que o monstro se queime e a criatura começa a cuspir fogo em seu próprio corpo, assim também matando sua mestre. Depois disso, Horus revela a Hathor que planeja entrar na pirâmide de Sete e destruir seu poder extinguindo o fogo de seu deserto. Hathor, porém, lhe diz que o plano não vai funcionar porque Sete colocou uma esfinge dentro do lugar para protegê-la de invasores que não responderem corretamente seu enigma. Horus então percebe que só Thoth, o deus da sabedoria, é capaz de decifrar o enigma da esfinge. Eles então se aventuram pela floresta e eventualmente chegam dentro das raízes de uma árvore gigante, onde lá eles veem numerosos clones de Thoth trabalhando todos juntos. Horus quer que o deus da sabedoria os ajude a derrotar a esfinge, mas a divindade se recusa, alegando que seu trabalho é muito mais importante do que resolver qualquer enigma.
No entanto, Beck começa a usar a vaidade dele contra ele, alegando que ele está com muito medo de dar a resposta errada. Então, não disposto a arriscar perder seu ego, a divindade concorda e aceita o desafio, enquanto Horus elogia Beck por seu pensamento rápido. O grupo então atravessa o deserto e chegam em frente a uma pirâmide que ardia em fogo, onde todas as pedras estão mudando de lugar ao mesmo tempo. Felizmente, Beck é capaz de lembrar as impressões que viu antes na biblioteca do arquiteto e escolhe a passagem certa, conseguindo entrar em seguida na pirâmide. Ele rapidamente corre em direção ao centro enquanto as areias se desfazem, se movendo debaixo de seus pés. Então, por fim, ele consegue parar todo aquele caos girando a engrenagem central. Eles se aventuram mais fundo na estrutura e alcançam um túnel onde um monstro gigante começa a se formar a partir do chão. A criatura testa o grupo falando um enigma complicado, porém o deus da sabedoria é capaz de responder imediatamente. No entanto, verifica-se que sua resposta foi incorreta, o qual faz com que a esfinge se torne hostil, lançando Horus contra as paredes. A divindade tenta responder várias vezes enquanto a criatura se torna cada vez mais agressiva, mas ele eventualmente e por fim acaba acertando a resposta e forçando o monstro a recuar. Eles então se aproximam de um poço para o centro da terra, planejando assim distinguir o poder de Sete usando a água mágica, mas são rapidamente presos por uma armadilha que acaba separando a equipe. Quando então Sete aparece por trás e pega o cérebro do deus da sabedoria, enquanto todos observam sem poder fazer algo. Beck tenta derramar a água no poço, mas Sete o impede, dizendo a ele que Horus mentiu sobre trazer Zaya de volta à vida, pois ninguém tem o poder para fazer tal coisa. Beck então hesita depois de perceber que foi enganado. Então nesse momento Sete toma a água dele e em seguida derrama no chão. Ele ri dos esforços fracassados deles e vai embora, fazendo todo o prédio em seguida cair sobre eles. Porém, infelizmente, Horus é capaz de se libertar no último momento e protege a todos dos destroços caindo. Eles sobrevivem, mas Beck fica extremamente irritado com Horus por enganar ele usando falsas promessas. Hathor vê isso e tenta fazer as pazes tirando sua pulseira para dar a Beck, e assim ele poder ter um tesouro para Zaya passar pelos portões da vida pós-morte. Horus tenta impedi-la de fazer isso, mas ela somente lhe dá um beijo final e é levada pelos demônios. Vendo que Hathor se sacrificou, Horus lamenta no chão, mas eventualmente dá a pulseira para Beck para que ele possa salvar a alma de sua amada. Então, antes de Zaya ser julgada nos portões finais, Beck aparece bem a tempo e se reúne com ela, planejando salvá-la de ser levada para sempre. Ao mesmo tempo disso, Sete combina todos os poderes que ele tirou dos outros deuses para si mesmo, dando-lhe asas e tornando-se quase indestrutível. A divindade então vai para seu avô e revela seu plano para ele, falando que seu único desejo é se tornar imortal e a única maneira de realizar isso é destruindo vida pós-morte em si mesmo, fazendo Apófis devorar todo o reino. Ra tenta parar seu filho disparando uma devastadora explosão solar usando a sua lança, mas Sete consegue sobreviver pois estava com os poderes de todos os deuses. Quando então ele golpeia o velho no peito e pega sua lança, em seguida explodindo Ra usando seu próprio ataque e enviando-lhe pelo espaço. Sete volta para a cidade e começa a atrair a criatura gigante para a terra, fazendo-a devorar tudo em seu caminho. Enquanto isso, Beck nota que o portão do vida pós-morte está sendo perturbado enquanto Anubis tenta desesperadamente salvar o reino usando seus poderes. Zaya então diz a Beck para voltar para Horus, pois ele é o único que tem o poder de derrotar aquilo. O jovem então reaparece perto de Horus e os dois decidem que eles devem ir para Arset antes que tudo seja destruído. Felizmente, uma carruagem voadora aparece na frente deles, preparadas pelos deuses que desafiam o reino do mal. E com isso eles são capazes de viajar rapidamente em direção ao seu inimigo. Ao mesmo tempo disso, Sete voltou com a lança de Ra e está atraindo Apófis para o Nilo, permitindo que o monstro devore tudo pelo caminho. Nesse momento, Horus pousa na pirâmide e tenta atacar seu tio, mas Sete o contra-ataca imediatamente. Eles então lutam furiosamente, mas Sete é capaz de ganhar a vantagem e eventualmente derrubar Horus. Porém, antes que Sete possa destruir seu sobrinho, Beck aparece por trás dele e com uma corda o impede de usar sua arma. Isso irrita muito Sete, que logo se transforma e prensa Beck contra a parede. No entanto, Beck é capaz de roubar o olho de Horus que estava na fronte de Sete. Ele então rapidamente o joga em direção a Horus para que ele possa recuperar seu poder total, mas começa a cair ao mesmo tempo. Horus vê isso e escolhe salvar seu amigo, porém ambos caem da imponente construção em direção ao chão. Mas surpreendentemente, Horus consegue se transformar no último momento e pega Beck antes que ele atinja o chão. Beck está espantado que Horus recuperou seu poder sem ter o outro olho. Mas Horus percebeu que ele não era fraco por causa do olho perdido, mas sim porque seu coração nunca estava no lugar certo. Horus então se transforma novamente e voa em direção a Sete, e os dois começam a lutar furiosamente no ar. Sete tenta atacar Horus usando a lança, mas não consegue acertar seu sobrinho. Quando então os dois entram no imponente monumento, causando grandes danos à estrutura. Horus consegue emboscar o inimigo por trás, o batendo em direção às paredes e eventualmente quebrando suas asas, fazendo com que ele caia rapidamente em direção ao chão enquanto o prédio desaba por cima de todos.
Quando a poeira assenta, Seth está gravemente ferido pela queda enquanto Horus se aproxima dele por trás e o finaliza usando a lança de Ra. Depois disso ele voa em direção ao seu avô que está flutuando no espaço e o revive dando a ele a sua lança de volta. O velho imediatamente vai em direção ao monstro e atira continuamente em seu corpo, forçando assim Apophis a se afastar de sua criação e fugir da Terra. Horus retorna à cidade e vê que um de seus seguidores encontrou seu outro olho, permitindo-lhe assim finalmente recuperar seu verdadeiro poder. Ele caminha em direção a Beck, mas vê que infelizmente o jovem não aguentou os ferimentos e morreu. Horus então o leva para o lado de Zaya, colocando seus corpos juntos e permitindo-lhes finalmente descansar. No entanto, Ra aparece no último momento para agradecer seu neto e realizar qualquer desejo que ele queira, no qual diz que só quer uma coisa, que porém é impossível alcançar. Ra entende isso e faz com que Beck e Zaya revivam, no qual ficam muito felizes ao verem que estão vivos e juntos novamente. Depois de um tempo, Horus finalmente é coroado e se torna o novo rei do Egito. Ele então muda a regra em relação à vida pós-morte, dizendo às pessoas que elas não serão julgadas por tesouros que elas trazem, mas sim por suas boas ações que eles fizerem em sua vida. Após a coroação, Beck dá a Horus de volta a pulseira de Hathor, no qual ele rapidamente se transforma e logo voa para salvar sua amada e assim estar unido com ela mais uma vez. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!